Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. E claro, repercutir um pouco mais aí sobre a cobrança das organizadas hoje lá no CT, né? Paulo Brax, Melo, Barbieri e também os jogadores, família vascaína. E por esse motivo eu quero muito ouvir a sua opinião, porque no início ali da cobrança ficou claro o pedido de demissão do Maurício Barbieri, uma mudança, né, de treinador, de uma ideia de jogo pro Vasco dar a volta por cima, porque da maneira que tá, não dá. Mas o Léo pediu a palavra, chamou ali a responsabilidade e pediu para cada torcedor que estava ali acreditar no Maurício Barbieri, porque é um cara trabalhador e os jogadores estão com o treinador. Você acredita nisso? Dá para confiar? O Léo chegou até a prometer ali que já vai ter resultados a partir do jogo contra o Internacional. Eu vejo isso, cara, pelo lado positivo e tem, claro, um lado negativo e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque eu vou colocar esses trechos aqui no nosso vídeo, família vascaína. E um outro debate que eu quero propor nesse sentido, eu sou aqui um torcedor que defendo que o Vasco não tem time para estar nessa posição e para jogar mal como está jogando. Falo aqui que não acho o Vasco pior que o Cruzeiro, Cuiabá, Goiás, Santos, São Paulo. E, cara, vejo que a grande maioria que me acompanha aqui discorda totalmente de mim. Existe a ideia que o Vasco tá no lugar que deveria estar porque o elenco do Vasco é fraquíssimo. Fraquíssimo. E aí, cara, nesse sentido, eu não entendo tanta cobrança assim no Maurício Barbieri. Se o elenco é fraco, a gente tem que cobrar realmente Salgado, Osório, Josh, Brax, Luiz Melo para reforçar esse elenco e dar mais condição pro Maurício Barbieri. E aí, nesse sentido, queria trazer aqui a opinião do Sormani, né, jornalista lá da Placar TV, e também do Dandan Sport TV, né, esse, não me engano, claro que é vascaíno. Vamos começar aqui com a opinião do Sormani, porque vai muito de encontro à minha, quero ver se você concorda. Se liga só. Olha, deu pena no Vasco, viu? Deu pena. Meu Deus do céu, que futebol pequenininho. Mas, gente, é o seguinte, aquilo que eu tava falando, né? Deu pena. Sinceramente, olha, o futebol do Vasco foi um futebol primitivo, um time horroroso. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O time do Vasco não é tão ruim assim, não. Não é tão ruim assim, não. Isso aí tem muito mais a ver com o trabalho do técnico, que é ruim, do que com a fragilidade do elenco. Tá aí, eu penso da mesma forma, cara. Não acho o elenco do Vasco, claro, pra estar na parte de cima da tabela, né? Não tá mesmo. Mas pra estar na zona de rebaixamento e jogando mal da maneira que tá jogando, não dá, cara. A gente vê o Santos aí não ganhando de ninguém. A gente vê toda a dificuldade que o Bahia tem. O Cuiabá tava muito mal até a mudança de treinador. E aí já ganhou duas. Ganhou do América, ganhou do Goiás. Não acho. Se você pegar o elenco do Cuiabá, o time titular com o do Vasco, porra, pelo amor de Deus. São Paulo a mesma coisa. O Santos. Então, eu acho que há sim um problema no comando técnico. Não acho que o treinador que chegar agora no Vasco vai fazer o Vasco voar. Mas, cara, precisa de um fato novo. Um modelo de treino diferente, uma forma de jogar, uma conversa, um olhar, alguma coisa nova teria que acontecer no Vasco. Essa é a minha visão, mas a gente vai debater aqui pra frente do vídeo, porque, né, pediu ali o Léo pra confiar no trabalho do Maurício Barbieri. O Dandan também, em Sport TV, né, narrador, deixou a opinião dele. Vamos lá. Mas assim, eu acho que o Barbieri deve seguir pelo menos até a janela. O que preocupa é que são 4 jogos até lá. Se o Vasco não pontuar bem, pode ficar numa situação bem perigosa no Campeonato Brasileiro. E o que estranha do trabalho do Barbieri é que o início não foi ruim, não, cara. Desde um amistoso que o Vasco fez contra o River, foi o primeiro jogo do Vasco, o Vasco mostrou ali que poderia ter alguma evolução na temporada. No Campeonato Carioca mesmo, o Vasco pegou o Flamengo, ganhou do Flamengo. Jogou mal quando ganhou o Flamengo. Jogou melhor do que o Flamengo quando o Flamengo ganhou do Vasco, no Carioca. Ou foi um 3-1, alguma coisa assim. Jogou bem contra o Fluminense, teve um jogo contra o Fluminense que o Vasco só não virou o intervalo vencendo por 2-0 porque o Fábio pegou tudo. Então o time apresentou alguma coisa com essa galera que tá aí. Não tem ninguém diferente, não. E desandou, cara. O Vasco desandou depois do jogo contra o Palmeiras, quando teve que fazer um jogo em casa contra o Bahia. E lá pra cá é só tragédia. É só time desorganizado. O time até começa bem os jogos, mas leva um gol, desanda tudo. O trabalho do Barbieri é um ponto de interrogação. Não dá pra saber o que vai acontecer no jogo contra o Inter. Então aí, quem me acompanha aqui, cara, eu defendi muito o Maurício Barbieri, porque houve aquela semana de cão do Vascaíno. Quem lembra da semana de cão? Agora a gente tá vivendo até semanas piores, né? A semana de cão do Vascaíno foi a eliminação pro ABC, né?
A primeira derrota, eu acho que no jogo da semifinal para o Flamengo, a eliminação contra o ABC e depois o Vasco sai aí no segundo jogo do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Então houve ali 2 derrotas e um empate nos pênaltis, o Vasco foi eliminado. E aqui eu defendi muito o trabalho do Maurício Barbieri. Defendi muito porque até ali eu via coisas boas. Via variação tática, quando pegava time pequeno ele jogava com 3 atacantes, Nenê, o Alex Teixeira, e o time pressionando, muita intensidade. Quando jogava os clássicos com 3 volantes, mais o Vasco com uma correria, que eu falava assim, caralho, mano, Barbieri tá botando os malucos pra voar, não deixava o time respirar. Os adversários não tinham Vasco marcando pressão. E tudo isso, pegando o gancho ali do Dandan, parece que acabou, se desfez. E esse é o ponto que eu não entendo. O trabalho do Maurício Barbieri, em vez de evoluir, ele vem regredindo. Alguém pode falar assim, mas, poxa, a exigência aumentou. Mas, peraí, cara. Mesmo que a exigência do campeonato seja maior, o Vasco deveria, degrau por degrau, vir aumentando a sua maneira de jogar, ajustando a parte defensiva, e não é o caso. E ainda tem um agravante muito grande, que é o fato do Barbieri ter semana após semana para implementar as suas ideias. E aí, família vascaína, chegou a hora da gente repercutir essa cobrança aí das organizadas do Vasco. E o Léo pediu, né, para que os torcedores pudessem acreditar no trabalho do Maurício Barbieri. E aí eu quero passar esse trecho aqui de um torcedor ali cobrando, que eu acho que representou muito o nosso sentimento nesse último jogo contra o Flamengo. E aí eu vou falar aqui os 2 pontos que me preocupam e eu queria saber também de vocês. Se liga só. Qual foi? A palavra é essa, vocês foram frouxos na segunda-feira? A revolta de todo mundo aqui, o sentimento de dor de todos que estão aqui, da gente aqui, foi pior do que 4 rebaixamentos de 5 Série B. A derrota de segunda-feira, porque vocês foram frouxos. O Galarza, um moleque magro do jeito que é, novo do jeito que é, 20 metros, 30 metros na frente do lateral esquerdo do Flamengo, o cara chegou na frente e brotou todo mundo. E nem bateu. Vocês na segunda-feira, olha só, vocês na segunda-feira, com todo respeito, eu sempre vim aqui pra... Eu sempre, sabe por quê? Porque todo respeito, porque pra mim não tá sendo homem, irmão. Porque todas as vezes que nós viemos cobrar aqui, nós recebemos por dentro da cara do seguinte: tô com 3 meses de salário atrasado, tô com 7 meses de salário, tô 1 ano sem receber. Eu tenho certeza que hoje aqui não tem ninguém sem receber. Se tiver, fala aí, pô. A nossa cobrança do Vasco Flamengo era em cima do Paulo Brax, do Luiz Melo, de quem tava coordenando. Por quê? Porque vocês, tem hora que vocês também não tem culpa, irmão. Beleza, não deu, o time dos caras é melhor, 10-10. O melhor vence. Às vezes não, mas sempre, por muitas das vezes, o melhor vence. Mas na segunda-feira, faltou culhão, faltou ser homem, faltou botar calça de homem, ninguém deu uma porrada, ninguém tomou um cartão amarelo. Os caras debochando, olhar pra lá, olhar pra cá. Esse grupo aqui, e eu vou ser responsável disso, junto com outros líderes aqui, junto com o Teixeira, Jair, qualquer um aqui. A gente vai se cobrar, a gente vai começar dando resultado aqui. Eu vou querer que vocês apoiem esse grupo. Sabe por quê? Esse grupo aqui, a partir do próximo jogo, vocês vão ver mudança. Vou ver mudança de resultado. De resultado. E eu peço vocês, de todo o coração, independente de vocês têm crítica ou não, tem um cara que trabalha muito, que é o Barbieri, que é homem pra caramba, daqui todo dia, chega aqui... Deixa eu falar. Independente do que vocês vão criticar, vão falar, respeito, como sempre respeitei e tô sempre ali pra falar. Mas dá um voto pra esse cara. E aí vai partir da gente, jogadores aqui, ó. Cada um aqui, tá todo mundo aqui, ó. Funcionário e jogador. Vai partir da gente, dar resultado, e vocês vão ver que o trabalho desse cara é fantástico. A partir de domingo. Quer um aeroporto completo, uma recepção legal? Porque a torcida do Vasco não deixa a gente vai dar resultado. A gente tem que dar resultado primeiro. Tá aí, coloquei os 2 logo, né, na cobrança ali do torcedor e também o Léo pedindo pra acreditar no trabalho do Maurício Barbieri. E aí, cara, eu tenho 2 pontos para destacar. O primeiro, positivo. Claro que para o Vasco dar a volta por cima é muito importante ter esse ambiente, acreditar no trabalho do treinador, comprar as ideias do treinador para o Vasco dar a volta por cima. Então não há problema interno. Problema de ambiente, pelo menos segundo o nosso capitão, o Léo, e parece que os jogadores concordaram ali. Agora, o segundo ponto, e que me preocupa bastante, é que se não há nenhum problema de relacionamento, os jogadores estão comprando as ideias do Maurício Barbieri e o Vasco atuando desse jeito, em termos tático e de desempenho físico. Tá chamando muito a atenção o desempenho físico do Vasco. É precário, o Vasco tá morgado dentro de campo. Então, esses 2 pontos, o ponto positivo que é importante para dar a volta por cima, a confiança no trabalho do treinador, mas chama muito a atenção. O desempenho físico, tático, tá tudo muito ruim. Tá tudo muito ruim. E aí, se é para acreditar no trabalho do Maurício Barbieri, vamos dar um voto de confiança para ele, segundo o Léo, a cobrança vai ter que ser lá em cima. Brax, Josh, Luiz Melo, porque para deixar o Maurício Barbieri, é evidente, fica claro que ele precisa de mais jogadores.
de jogadores mais qualificados. Não vai ser Serginho da vida que vai ajudar ele, porque tá claro que ele não consegue extrair desse elenco um desempenho melhor. Vai acreditar, os jogadores estão com ele, vai precisar de peças. Vai chegar essas peças? Tem dinheiro para isso? Esse é um grande ponto. Esse é o grande questionamento. E que todo torcedor está muito preocupado, né? A gente sabe que o Maurício Barbieri, ele é o menor dos problemas. Pô, demitir um treinador? Fácil. Fácil. Agora, será que realmente vai ter recurso para o Vasco contratar? Porque segundo o Flávio Dias, ontem no vídeo dele, essa reunião que teve aí junto ao Salgado ficou decidido, Salgado, ficou decidido que sim, o Vasco vai no mercado para fazer contratações, não no mesmo valor que foi gasto na primeira janela. Mas sabe o que o Flávio Dias falou? Vocês podem até me ajudar aí lá a confirmar, que não sabe de onde vai sair esse dinheiro. Então, família vascaína, queria muito ouvir vocês. Só para destacar aqui também, dentro dessa cobrança, só para destacar também, eles elogiaram a postura do Jair, que na minha visão estava mal, mas realmente jogou muito bem contra o Flamengo, se entregou bastante no jogo, e destacaram também o Léo Jardim. Aí houve uma cobrança geral também ali no elenco do Vasco. Eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido. Dá realmente para acreditar aí, confiar nas palavras do nosso capitão e confiar no trabalho do Maurício Barbieri? Me conta aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.